Temos uma pergunta. Em relação a esses bancos dos Estados Unidos, como vocês acham que isso pode impactar o Brasil? Cara, isso é muito legal. Eu vou te falar que agora é quinta-feira, essa semana, segunda, terça, quarta, só hoje que não, mas agora vou entrar nesse assunto. Eu falei sobre isso, assim, porque honestamente, eu gosto muito de gente produzindo conteúdo sobre finanças. De verdade, assim, eu acho muito legítimo que as pessoas comecem a falar, até porque se eu não gostasse eu seria um hipócrita, porque eu faço isso. Mas, esse lance da gente ter essa informação livre, sem nenhum tipo de... a palavra certa não seria regulação, mas sem um crivo, ela é perigosa. Porque muita gente pega isso e tenta criar o terror para te vender uma solução. Por que eu tô falando isso? A vítima de discurso de muitas pessoas, e é a vítima mais uma vez, foi o Nubank. Olha, o Silicon Valley vai quebrar, então tira o dinheiro do Nubank, porque o Nubank vai quebrar. Um monte de gente falando isso. Gente, pelo amor de Deus, não vai cortar isso fora de contexto e sair que eu tô falando. Martinez, deixa aí, tá? E aí, o que eu fiz essa semana, assim? Eu produzi vídeo no YouTube, produzi Instagram, produzi Twitter pra dizer assim, calma, gente, olha lá. Sim, a quebra de um banco grande como o Silicon Valley pode impactar o Brasil, ponto. Mas não na escala que estão colocando aí. Porque o sistema financeiro brasileiro ele é mais sólido do que outro sistema financeiro. Especificamente o Nubank, em termos de números, comparando ele de maneira objetiva, ele tem um índice de Basileia maior do que grandes bancos, ele tem um índice de mobilização menor do que grandes bancos, o que, olhando para esses dois indicadores, torna ele não mais seguro, mas mais confortável, digamos, para você investir. Então, o que eu quero dizer com isso, eu estou usando aqui o nome da instituição, não porque eu sou advogado e quero defendê-la, mas é porque eu vi muita gente vendendo terror sobre esse banco e sobre outros digitais também. Mas o fato é que a coisa não é tão direta assim, sabe? O sistema bancário ele está aportado predominantemente em títulos públicos. Em outras palavras, o que eu quero dizer aqui para quem não entendeu o que eu disse quando você coloca o seu dinheiro no banco, as pessoas acabam achando que eu coloco meu dinheiro no banco, o meu dinheiro tá guardado num cofre. E não tá, isso não existe. A partir do momento que você coloca o seu dinheiro no banco, o banco assume uma dívida com você, seja conta corrente, poupança, CDB, e para que ele consiga rentabilizar isso, ele precisa alocar esse dinheiro em outro local, emprestando para as pessoas, para as empresas, e emprestar significa inclusive comprar título público, emprestar para o governo. Em última análise, o que eu estou dizendo é o seguinte, a maior parte desses recursos dos bancos que são os ativos está alocado em título público. Então, assim, ainda bem, porque, em última análise, se tudo der errado, o governo ainda tem um monopólio da impressão da moeda, pode imprimir para pagar a dívida. Claro que isso seria uma tragédia, porque provoca inflação e tal, mas, ou seja, em último caso, a gente tem ali um bote salva-vidas. Então, não é tão relação ferro e fogo assim. E por outro lado também o próprio governo dos Estados Unidos diz que todos os clientes vão conseguir os seus resgates, o que é um puta de um dilema, porque assim, se eu, governo dos Estados Unidos, não socorro os clientes, que é importante até separar, ele não está socorrendo o banco, ele está socorrendo os clientes do banco. Exatamente. Né? Se eu não socorro esses caras, as empresas quebram, é desemprego, não sei o que, lá. Só que se eu socorro esses caras mais uma vez, eu trago uma sinalização pro mercado financeiro pode quebrar. Que assim, pode quebrar aqui, vem com o pai aqui, que o pai resolve. Então é um dilema muito difícil de ser resolvido assim, não tem uma resposta simples para isso. Então, respondendo de maneira objetiva, eu até acho que essa crise com os bancos dos Estados Unidos e agora o Credit Suisse também, que é a pauta do dia, pode ter algum impacto aqui no Brasil. Mas não numa proporção que estão vendendo, não. Talvez um impacto mais indireto. Então, o Credit Suisse está passando por um grande problema. Então, a gente tem a operação do Credit Suisse aqui. E aí, um outro banco vai lá e compra a operação dele aqui e segue o baile. Então, a gente já viu essas fusões acontecendo numa normalidade muito grande aqui no Brasil, né? Normal. Então... Eu tô no mercado financeiro desde 2005, né? Eu lembro... Em 2009, quando eu estava trabalhando, eu lembro de como eu recebi. Eu tenho imagem gravada, assim, de como eu recebi a fusão do Itaú com o Unibanco. Porque até então era, nossa, meu Deus, grandes concorrentes, meu Deus. Aí depois, não, foi uma fusão. Aí virou o Itaú Unibanco, a gente conhece, enfim.
Mas aí, quando a gente vai passando o tempo, você vai vendo, olha, essa fusão já foi feita meio que, olha, se a gente não fizesse essa fusão, poderia dar ruim pro lado do Unibanco. Então, isso é normal. Então, notícia geral, não se assustem, não se apavorem. Acho que também é uma notícia muito recente, que nem você falou, né? Tem muito ruído. E eu acho que a gente sempre fala assim, não opere, né, com notícias. Isso. A gente tem que abafar o ruído, porque mídia é sangrenta. E não é só no mercado financeiro, né? Em qualquer lugar. Você olha, é tudo ruim, tudo nossa, vai acabar o mundo. É a terceira fase do coronavírus, vamos voltar a ficar em casa. Você vê normalidade, você vê índices voltando ao normal, você vê a rotina voltando ao normal. Então, assim, não se assustem. Se protejam, acho que assim, também não vai ficar exposto 1,5 milhão no Nubank, não ter a proteção do FGC. Hoje você tem diversas casas que você pode diversificar e amenizar o seu risco. E isso a gente fala muito aqui no Mundo Invest. Cara, diversifique. Tá, tô com medo da Nubank quebrar. Show, é só não ter mais do que 200 mil reais, 250 mil reais, que você vai estar tranquilo, porque o FGC vai te cobrir num momento ali de talvez quebra do banco, né? Mas, pô, é muito difícil de acontecer, né? E esse aqui foi mais um corte do podcast do Mundo Invest. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e já separei mais 2 vídeos para você continuar assistindo nossos cortes.